Bora pra mais uma. Segunda-feira, dia 17, 10h40. Hoje o dia foi muito denso, cara. Muito denso. Eu acordei de 5 da manhã, sem despertador, num susto assim. E eu tinha viagem de 5h30, né? E aí eu acordei com um pressentimento ruim hoje, cara. Como se eu fosse literalmente sofrer um acidente no meio da viagem e morrer, assim. Eu tava com esse pressentimento desde ontem, foi muito estranho. E aí eu acordei, cara, meio que até um pouco convicto, tá? Eu posso morrer daqui a pouco. Foi muito estranho, assim. E aí, diante disso, eu procrastinei. No sentido de, eu entrei no YouTube, fiquei vendo o comentário dos meus vídeos, não fiz nada de bom. Eu tinha ali um tempinho pra me arrumar, na verdade eu tinha mais de meia hora. Eu poderia ter, por exemplo, feito um mini treino, eu poderia ter feito tanta coisa no meio, mas não, eu só desperdicei o tempo. E aí a gente saiu de casa, foi para o santuário visitar o padre que foi viajar com a gente, eu e meus dois amigos, o William e o Dudu. E aí, cara, foi engraçado que o William, ele tava pra dirigir, né? Ele não tava muito firme, porque eu nunca tinha dirigido em São Paulo. E aí ele começou a dirigir, começou a levar. Aí a gente chegou no primeiro sinal, ele morreu o carro. E aí ligou o morrer de novo. A gente começou a levar a buzinada de carro. E aí o carro falhou. Acabou que a gente parou bem no último ponto possível. Em cima da faixa, a gente parou ali na frente do sinal. E ele não tava parando porque ele não tava conseguindo, porque ele não tinha entendido que a marcha manual, a primeira, era indo pra esquerda e pra cima. Ele pensava que aquilo era ré, porque a ré é pra esquerda e pra cima no indicador. Só que a questão é que a ré é só quando você levanta lá a alavanquinha, né? E faz esse processo de ir pra esquerda, o máximo. Então na prática ele tava tentando dar partida do carro na terceira marcha. E aí a gente... Foi engraçado assim, ele bem no último momento, o sinal abriu, fechou, bem na hora que... fechou, abriu, bem na hora que abriu de novo, ele conseguiu, a gente encostou ali na lateral. E aí ele trocou com o Giovanni e o padre Giovanni foi conduzido até o resto da viagem. Mas, enfim. E aí foi engraçado porque foi tudo muito certo. Porque, por exemplo, naquele momento do sinal eu falei pra ele dar ré, mas ele achava que dar ré era fazer a primeira marcha. Então ele efetivamente ia entrar na primeira marcha se ele tivesse me escutado, e ele ia ir pra frente bem no momento em que ele estava em cima da faixa e um outro sinal tinha aberto da rua paralela, da rua perpendicular. Então ele bateu nos carros que estivessem saindo e ficava na frente de todo mundo. Foi tudo aconteceu da forma mais perfeita possível. Eu brinquei porque 30 segundos antes a gente começou a rezar com o padre para proteger a viagem, né? E foi um grande livramento. Daquele momento em diante o padre foi conduzindo. E se o William não tivesse errado ali, a gente ia para um lugar muito mais movimentado, muito mais perigoso. E aí certamente podia ter acontecido algo muito ruim. Então, algo muito pior. É engraçado as coincidências, né, da vida, mas enfim, a gente foi viajando. É engraçado o efeito borboleta das coisas, porque eu citei o efeito borboleta de a gente ser levado a viajar com o padre Giovanni, porque por a gente contar que ia pra Aparecida, né? E aí a gente foi, e no meio do caminho a gente parou em Taubaté, que era o lugar em que ele trabalhava, que ele fazia parte da paróquia. A gente conheceu a paróquia que ele ficava, e foi tudo um efeito borboleta também, porque eu perguntei, pô, a gente vai passar por Taubaté, vamos conhecer a igreja que você ia, vamos lá pra você matar o saudade do pessoal também, enfim. E aí a gente foi lá, e aí foi legal, foi uma experiência legal, assim, conhecemos a igreja bem bonita. E aí o meu amigo perguntou, você conhece o Padre Zezinho? E por coincidência, é um padre famoso, e aí por coincidência, o Padre Zezinho, ele conhecia o Padre Zezinho. E o Padre Zezinho era de Taubaté, falou, vamos visitar o Padre Zezinho, vamos ver se ele tá aqui. E ele tava, a gente foi na sede dos padres, lá dos padres da Ordem Leoniana, que era uma casa de padres. É engraçado que eu nunca teria acesso a esse tipo de lugar, nunca teria acesso a esse Padre Zezinho normalmente, porque o Padre Giovanni tava com a gente. Aí a gente conheceu ele, tirou ali uma foto, ficou ali, andou um pouco ali pela casa de padres, conheceu um pouco.
E aí de lá a gente partiu pra Aparecida. Lá em Aparecida a gente almoçou, ficou passando nas lojas. E eu aprendi uma coisa sobre mim, cara, que eu detesto esperar em lojas. Eu detesto esperar em lojas. Eu sou muito impaciente nesse quesito. Principalmente em situações em que tem algo pra fazer logo depois, que no caso era de visitar o santuário. Mas enfim, eu fiquei lá esperando. A gente passou nas lojas de livros, comprei algumas coisinhas. O William lá em Taubaté me deu essa pulseira de São Bento aqui, que é um terço de São Bento. E aí a gente discutiu várias coisas no caminho, assim, a gente falou sobre, eu aprendi muito sobre a questão do matrimônio segundo o cristianismo, que é algo totalmente diferente do que eu pensava. Existe uma premissa básica ali que é a abertura à vida. E você só pode ter um matrimônio em ordem se você tiver uma abertura completa à vida. Então é proibido usar qualquer tipo de método contraceptivo. A única coisa que você pode fazer é o método de Billings, que é as datas, que é ver as datas que são menos propícias. Tirando isso, você tem que ir, tem que terminar, tem que finalizar dentro e tipo... eu não tinha noção disso. E aí eu fiquei refletindo assim sobre... Isso até é uma motivação pra casar no momento certo, né? Mas também tem essa questão de você ser aberto à vida, porque é também questão de confiar na providência divina, de que as coisas vão se desenrolar, né? Mas eu achei bem interessante, porque eu não tinha noção disso, de que o matrimônio ele é 100% levado, o lado sexual é 100% levado para a concepção. Então, por exemplo, é errado um homem receber o boquete de uma mulher e terminar o boquete sem ser dentro da mulher. Terminar e ejacular sem ser dentro da mulher. Que bizarro, cara. Eu não sabia disso. Eu não sabia que a ideia do casamento assim, me abriu uma visão pra isso. Mas eu preciso estudar mais sobre, etc. Eu entender um pouco mais a fundo as coisas. E a gente ficou conversando sobre várias coisas ali. Sobre as indulgências, porque hoje tinha um quesito social no santuário, a gente estava indo de Aparecida, que era uma porta, que ela só era aberta a cada várias décadas, que era a oportunidade de você lograr uma indulgência. Lograr a indulgência seria como se você estivesse recebendo um perdão automático de todos os pecados que você teve até agora, e você não teria que lidar com eles no purgatório. Só que eu não conseguiria fazer essa indulgência porque uma exigência é que você esteja em estado de graça, que eu estou, por ter me confessado, mas você comungue. Eu não tenho comungado por esses problemas de fé que eu tenho. Então, enfim. E aí a gente caiu em uns loops ali, eu fiquei perguntando por que as coisas precisavam ter um começo para o Padre Giovanni, mas ele não sabia me responder ao certo. Enfim. E eu também entendi um pouco mais a ideia de verdade do Jordan Peterson, que é a ideia de verdade que eu acaso, que não é exatamente um universal de Platão, em que você observa um mundo das ideias e você concebe uma forma perfeita ali, você traz ela para a realidade. Não, é uma verdade mais, digamos que prática. É você ver a estrutura da realidade e com base nela você ter indicativos do que é essa verdade. Então, por exemplo, biologia, psicologia, o que funciona. E aí eles têm vários critérios que você deve definir. Então, o que é sustentável a longo prazo, o que te faz se desenvolver, o que diminui o sofrimento, enfim. Mas eu preciso estudar mais sobre, mais uma vez, esse é um outro motivo. E lá no santuário foi bem legal, assim, eu não fiquei mexendo no celular hoje, foi um momento que eu estive mais presente, mas ao mesmo tempo eu vi que eu poderia ter refletido mais, e eu cheguei numa reflexão que é o seguinte: se você não ama o seu dragão, você não ama o seu tesouro. Porque eu poderia em vários momentos hoje ter aproveitado um tédio, por exemplo, de estar esperando na loja, fazer algo bom, sabe? De, sei lá, só de continuar desenrolando um projeto meu, enfim. E o que eu vejo é que eu procuro me distanciar, fugir dessas coisas. E na verdade deveria ser o oposto. O que eu preciso não é ser um cara excepcional. Eu preciso fazer o negócio todo dia e fazer com vontade, sabe? Enfim, eu reparei isso, eu não tô realmente automaticamente voltado para o meu objetivo. Eu não sou automaticamente voltado para isso em situações novas, assim, tipo uma viagem, etc. Eu entro num modo meio zumbi, assim.
Eu preciso me condicionar a essas variáveis. Apesar de ter funcionado relativamente bem, mas eu continuo fugindo das coisas, eu continuo fugindo da criação de conteúdo, colocando outras coisas na frente daquilo. A minha prioridade deveria ser a criação de conteúdo, enfim, perfeccionismo também no topo. E eu vejo que hoje eu poderia, durante todo o meu dia, cara, em vários momentos do meu dia, eu tinha ideias de stories que funcionariam muito bem como stories, com ideias muito boas, mas eu simplesmente não levei à frente. Eu não construí porque eu ficava preso nessa ideia de que eu deveria estar fazendo isso aqui. Então, cara, esse final de semana foi excelente. Eu aprendi muita coisa nova, eu fiz várias coisas diferentes assim, mas não gravei, não postei, eu poderia ter produzido conteúdo, enfim. Podia ter sido muito melhor o dia hoje se tivesse feito dessa forma. Mas, enfim, foi aprendizado que eu não tive. E aí lá no santuário foi bem legal, o santuário gigante, foi muito bonita a construção, gigante, gigantesca. E aí eu vi uma imagem da Aparecida. E eu fiquei mentalizando assim, poxa, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter fé, me ajuda a acreditar, me ajuda a ter firmeza. Porque eu acabo caindo nesses problemas. As coisas seriam muito mais fáceis se eu tivesse fé. Eu ressoo com as ideias do cristianismo, mas seria muito mais confortável de certa forma ter esse código moral pra mim. Óbvio que abriria todo um novo caminho de exigências que eu teria que cumprir, mas eu estaria disposto a aceitar essa questão. Eu não acho que o que me prende hoje é uma questão de, cara, eu quero me manter no conforto de comportamentos que são antagônicos à igreja. Não, eu não tenho esses comportamentos, pelo menos não muito. Eu não cometi pecado mortal desde a primeira vez que eu me confessei. Então, isso tem 3 meses. Por aí, 3 meses. Mas, enfim. E teve um momento que lá tinha uma sala de promessas que você pedia uma promessa para Nossa Senhora, você escrevia uma cartinha e colocava dentro de um cesto assim. Eu pedi isso também, eu pedi pra ter fé, sabe? Pedi pra ter fé e eu também pedi pra conhecer a mulher da minha vida, que é algo que me aflige muito hoje. Mas ao mesmo tempo eu não sei se é o momento certo, faz muito sentido que não seja. Tudo faz muito sentido que a forma como as coisas têm acontecido encaixa muito bem. Mas é uma aflição que eu tenho dentro, eu penso muito nisso. É sempre assim, Deus, morte e a pessoa que eu vou casar. São as coisas que mais ocupam a minha cabeça, assim. Mas, enfim. E aí a gente saiu de lá. Continuou conversando, assim, teve umas conversas por cima. E no fim a viagem foi muito melhor do que poderia ser. A gente gastou muito menos, conversou, teve experiências diferentes, foi muito bom. Eu comprei uma imagenzinha também de metal, assim, pequenininha, da Nossa Senhora. Eu esqueci o nome de Nossa Senhora. Não era Conceição, né? Esqueci o nome. Mas é Nossa Senhora. E aí, chegando em casa, eu já entrei lá com os meninos, tive o último papo ali com eles, a gente ficou resenhando. E aí eu fui pra mentoria com o Alfredo do G4 lá na FGV. A mentoria dele foi muito boa.
é engraçado que ele articula muito bem, assim, ele abre a boca pra falar, fala com força. E foi interessante ver que ele hoje tem 38 anos e o sucesso dele foi construído dos 30 pra cima. Tudo que ele, o reconhecimento, tudo foi a partir dali, sabe? Às vezes eu quero pular etapas. E aí eu perguntei pra ele lá qual que era, o que chamava a atenção dele em jovens como todo mundo que tava assistindo lá. E ele falou que era obsessão, com uma pitada de ego também, de você ter convicção de que você vai resolver o seu problema. E você ser meio obcecado pelo problema. E falou de várias coisas bem legais, eu não tô com a cabeça muito clara agora sobre tudo. Mas ele criou um ambiente hoje em que ele é o showman, então tudo na empresa trabalha para que ele não precise perder tempo com o que é menos necessário. Então ele sai, ele tá numa reunião, tem uma pessoa anotando o que ele fala, as ideias para aplicar. Ele tem sempre um motorista à disposição, cozinheira, tudo pronto, para ele só chegar e fazer o que ele precisa fazer. Mas sempre acaba caindo naquela ideia de encontrar conforto no caos, cara. O cara fez um lançamento esse final de semana do G4 Valley. Os caras fizeram 3 dias de evento, uma loucura. O cara passou 3 dias sem dormir direito. Ele tava lá hoje dando mentoria pro pessoal da FGV. Você mostra que, cara, o cara tem energia. Ele é realmente obcecado pelo que ele faz. Isso. E essa ideia da obsessão linka muito com se você não ama o seu dragão, você não ama o seu tesouro. Ah, lembrei. Eu quis seguir aquela promessa do mosteiro hoje, eu passei o dia sem mexer no falar direito. Eu ainda vacilei em alguns momentos. Mas parte da minha promessa foi continuar minha busca, continuar procurando. Eu pedi a intercessão de Nossa Senhora, mas eu falei, eu vou continuar procurando. Acabei de reparar que eu passei o vídeo inteiro sem olhar pra câmera. Eu não tô fazendo a proposta de articular e falar com a câmera de verdade. Tá, eu preciso ganhar mais consciência sobre isso, mas enfim. De volta à rotina, vou consertar meu sono a partir de agora, a partir de hoje, eu vou dormir bem, são 11 da noite agora. Amanhã eu volto fixo com aquela ideia de 10 da noite dormir. E vamos ver o que será os próximos dias. Vou continuar usando isso aqui como símbolo para lembrar da profundidade. Esta promessa que fiz ontem no Mosteiro Cemento. Fica longe do celular. Fazer o que importa.